Podcast Meditação Alienígena, Episódio 5. Bem-vindas, bem-vindos ao podcast de Meditação Alienígena, o programa onde te ensinamos a conectar com seus ancestrais estelares e empoderar o seu espírito com a filosofia andina. Eu sou a Karen Prieto, facilitadora xamânica, instrutora e fundadora da Escola Internacional Alien Meditation. Acesse meditaçãoalienígena.com para encontrar conteúdos e cursos que te ajudarão no seu crescimento espiritual e no seu treinamento em terapias holísticas. Por que a cultura andina é tão sagrada? Neste programa, farei uma breve introdução sobre o que é a visão ocidental. A cultura ocidental, comparada com a filosofia da complementariedade, a filosofia andina. Em primeiro lugar, quero enfatizar que não é bom tentar compreender as diferentes culturas do mundo através do nosso ponto de vista ocidental. A nossa cultura ocidental originou-se no Império Grego, mas foi o Império Romano que verdadeiramente sentou as bases da cultura ocidental. Os romanos eram caracterizados pela imposição da sua cultura por meio da guerra. Durante o Império Romano, houve um total de 56 guerras, dando um total de aproximadamente 1 milhão de vítimas humanas. Este império foi caracterizado pelo desenvolvimento da filosofia ocidental, que é baseada em opostos antagônicos, lutando entre si para se eliminarem. Portanto, temos o conceito de bom, mal, riqueza, pobreza, moderno, antigo, desenvolvimento, subdesenvolvimento, eficiente e ineficiente. Através dessa visão dualística, o Império Romano se impôs sobre outros povos, pois eles se consideravam os caras do bem, enquanto o resto dos povos eram os bandidos ou os atrasados. Neste tipo de dualismo, ou você está comigo ou você está contra mim. É a luta pela imposição de uma verdade absoluta. Quando falo da cultura ocidental, estou falando de duas ramificações: capitalismo e comunismo. Em uma breve descrição, capitalismo é identificado pelo desenvolvimento de empresas privadas e pela proteção do individualismo. Em uma breve descrição, o comunismo é baseado em privilegiar o desenvolvimento do Estado em detrimento da liberdade individual para reduzir as diferenças sociais. Quando falamos da cultura ocidental, nos referimos a essas duas correntes. Mas, embora sejam diferentes, elas têm algo em comum. O que elas têm em comum é acreditar que a sua doutrina é a única verdadeira e que a outra está errada. Por meio desses conceitos, um império se impõe por cima do outro, e a violação dos direitos humanos e os assassinatos são justificados. Por outro lado, e em outra linha do tempo, a cultura Tiahuanaco, que se desenvolveu na cidade de Tiahuanaco, a qual é a cidade mais antiga do continente americano e uma das cidades mais antigas do mundo, desenvolveu o poliandinismo amazônico. Essa visão do poliandinismo amazônico era onde pequenas comunidades se complementavam umas às outras. Então, a produção de alimentos que era escassa na região dos Andes e abundante na região amazônica era trocada. E o que era escasso na região amazônica e o que era abundante na região andina também era trocado. Por meio dessa troca, os diferentes povos conviveram em harmonia, sem se impor ou se eliminar os uns aos outros,
pois cada um contribuiu para o desenvolvimento de uma grande cultura, que foi a cultura Tiahuanaco. A filosofia da complementaridade dos pares opostos desenvolveu-se na cultura andina através da chacana. A chacana é um símbolo sagrado andino. É uma cruz que reflete a constelação da cruz e mostra que o que está acima e o que está abaixo precisam um do outro para coexistir. Urim e Aran, o polo feminino Urim e o polo masculino Aran. Eles precisam um do outro para coexistir em harmonia, o que é chamado de Aiju. Na cultura andina, foi desenvolvido um sistema que reconheceu a propriedade privada, mas ao mesmo tempo reconheceu a propriedade da terra pela comunidade, já que Pachamama é para todos e é sagrada. Esta forma de cultura conviveu por muito tempo no continente americano, em paz e harmonia. O último dos povos que conviveu com essa visão filosófica eram os Incas. Entretanto, nos últimos anos do Império Inca, essa visão foi degradada, e o Império também foi degradado. Uma das experiências pessoais que gostaria de compartilhar é que uma vez, quando eu estava em meditação, eu recebi uma informação canalizada de que antes da colonização, o continente americano estava vibrando em uma frequência diferente da que o continente europeu e o continente asiático estavam vibrando nesse tempo. Enquanto no continente americano coexistiam diferentes culturas por meio da complementaridade e da troca, na Europa e na Ásia já se desenvolveram impérios onde uns povos se impuseram sobre os outros e onde os assassinatos foram justificados para impor a sua visão. Como o continente americano vivia em uma realidade totalmente diferente da realidade dos europeus e asiáticos, a frequência vibracional do continente americano era diferente. É por isso que durante muitos séculos nenhum europeu conseguiu realmente descobrir o continente americano. No entanto, quando o Império Inca estava espalhando o seu poder através da imposição nos outros povos, com o imperador Pachacuti, a frequência vibratória do continente americano mudou e se integrou à mesma frequência dos outros continentes, que já usavam o imperialismo e o dualismo como forma de se impor. É por esta razão que os colonizadores europeus finalmente conseguiram encontrar e conquistar o continente americano, quando este já estava vibrando em uma frequência vibracional igual à de seu continente. Com essa experiência que estou relatando, que é uma experiência pessoal, muitas pessoas podem ficar chateadas ou até mesmo ofendidas. Peço desculpas e esclareço que esta não é a minha intenção. Eu até tenho um curso onde estou expondo e destacando a sabedoria do povo Inca. Mas o que quero dizer é que muita gente tem o conceito de que o Império Inca é a máxima expressão da espiritualidade andina. Mas muito antes do Império Inca existir, havia outras culturas, os povos andinos primigênios, como a cultura Tiahuanaco, que sentaram a base da visão da complementaridade da filosofia andina e que eram espiritualmente muito evoluídos. Mas como eles não tinham as características impositivas de um império, eles realmente não deixaram muitos vestígios físicos da sua existência. A minha chamada e meu convite é para estudar a cultura andina, não apenas valorizando o Império Inca ou a cidade de Machu Picchu, mas também valorizando outras culturas e tantas outras cidades que hoje nem sequer são mencionadas, mas que foram a base e o berço da filosofia andina. Resumindo este programa, voltando ao assunto de não tentarmos compreender
outras culturas através da nossa visão ocidental, precisamos tentar acessar outro nível de expansão de consciência, onde possamos quebrar velhos paradigmas e sair do quadrado mental limitante, para expandir a nossa visão e compreender verdadeiramente o mundo e o universo. Esta é precisamente a proposta de filosofias antigas, como por exemplo o taoísmo, e também a proposta da filosofia andina. Compreender o mundo e o universo através de uma visão complementar dos opostos. Ter uma visão completa sobre a realidade, e não apenas uma visão fragmentada através dos olhos do dualismo. Este é meu objetivo: estudar a filosofia andina e compartilhá-la com todos vocês, para que possamos chegar a um nível em que possamos ter tolerância uns aos outros e podermos coexistir em harmonia. E com isso, encerro este programa. Muito obrigada pelo seu tempo e atenção. Se você gostou deste episódio, por favor, curta, compartilhe e se inscreva, para que este conteúdo alcance mais pessoas que possam se beneficiar. Até o próximo episódio. Tchau!